Pessoal, hoje eu vim falar com vocês o motivo do Pablo Marçal ter perdido a eleição. Eu sou o Paulo, tá? Eu sou diretor de uma agência de marketing. Nós já cuidamos de mais de 600 empresas, já cuidamos também de algumas campanhas de publicidade para a questão política. E eu vou falar para você o motivo que fez com que Pablo Marçal, por mais que parecia que ia ganhar a eleição ou que ia chegar no segundo turno, acabou não chegando. Tudo se parte de uma premissa simples de como funciona o marketing digital. O marketing, em geral, redes sociais, internet, ele funciona basicamente, tudo que você vai estruturar é com base em um funil de 3 etapas, tá? Tem funis de várias etapas, mas esse é o mais básico para o vídeo não ficar muito longo. Como é que funciona esse funil? Ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a parte da atração, que é a boca do funil, a entrada do possível lead, do possível cliente, ou a entrada do da possível pessoa que vai votar em você. Na parte do meio é a parte da consideração. Essa pessoa que entrou lá na ponta, que te conheceu, não significa basicamente nada. Não significa que você tem audiência, não significa que essa pessoa já decidiu comprar de você, no caso do Pablo, votar nele. Mas ele tá ali, esse público, certo? A terceira parte é a parte da decisão, ou da conversão que a gente fala. Então, basicamente, ele é dividido em 3 partes. A atração, que é o máximo de pessoas te conhecer. Conscientização, que é as pessoas acreditarem em você ao ponto de comprar algo de você ou a sua ideia. E a conversão, que é o ponto da pessoa comprar de você. O que o Pablo fez nos debates, na sua estratégia de mídia? Ele chamou o máximo de pessoa possível através de polêmicas. Então, primeiro ele fez lá a carteirada do Boulos, a carteira de trabalho do Boulos, ele levou a cadeirada também, ele atacou o Nunes, ele atacou todo mundo, porque ele sabe, ele é especialista nisso, inclusive ele faz com maestria para vender os seus cursos. Então ele chamou a atenção de o máximo de pessoas possível e colocou todas essas pessoas na primeira etapa do funil. Na parte do marketing, a gente chama essas pessoas do topo de funil. Ou seja, é as pessoas que têm a sua atenção, mas não significa nada. Elas só viram alguma coisa sua, estão seguindo alguma coisa para saber alguma coisa. No caso do Pablo, essas pessoas estavam vindo ali com as tretas que ele foi causando no decorrer do processo. Ele causou várias tretas. Claro, gente, como ele é um estrategista digital, ele já sabia que as suas contas iriam cair, ele usou essas contas, então ele fez várias coisas, várias estratégias para poder fazer com que o máximo de pessoas possível tivesse o conhecimento que ele existe, basicamente é assim. Se você ver a quantidade de pessoas que visualizou ele, até mesmo ali na própria rede social nova dele, ele mostrou a foto de que ele tinha 2 ponto alguma coisa de bilhões de alcance em 18 dias. Então, gente, sabe o que significa isso? É que muito difícil alguém no Brasil não ter visto o Pablo naquele período ali. Então, nesse ponto aonde ele vem com a atração, ele foi genial, ele foi um verdadeiro maestro. Ele sabe como chamar a atenção, ele chamou a atenção de bilhões de usuários dentro das redes sociais, que viram ali várias vezes os cortes dele, as coisas dele. Inclusive, nenhum outro candidato teve a capacidade de fazer a quantidade de cortes que ele fez. Se você ver a rede social dele, tem mais de 3.000 postagens. Numa rede social que tem um mês, que tem um mês e pouco. Então ele usou isso com muita maestria. Só que ele errou em um ponto. Ele errou no ponto do meio do funil, que é a conscientização. Como ele ficou muito tempo, muitos dias, chamando atenção, ele perdeu o tempo de fazer a conscientização. O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter chamado atenção, como ele fez, só que ele deveria ter começado a fazer a conscientização antes do que ele começou. Porque ele começou basicamente nas 2 semanas para acabar. Nos últimos 3 debates que ele veio com as propostas, que ele veio ali com toda a experiência que ele tem em gestão, em proposta, só que já era tarde demais, porque ele chamou muita atenção de muita gente,
e acabou que essas pessoas não deu tempo de serem conscientizadas a votar nele. Então, como elas não foram conscientizadas, você sabe o resultado final. Elas não passou para a terceira etapa do funil, que é a parte da conversão. Então, ele não conseguiu pegar toda aquela demanda que ele fez de audiência, bilhões de usuários, milhões de repetições, claro, dentro da rede social. Ele não conseguiu pegar toda aquela atração de pessoas que ele fez, aquela falácia toda, tudo aquilo que foi expandido aí nas mídias sociais. Ele não conseguiu conscientizar esses usuários. Só que é claro, gente, que dentro dessas pessoas que visualizou ele, teve muitas pessoas, gente, a maioria, talvez 60%, que não era de São Paulo, era de outros estados, né? Então ele não conseguiu, porque o topo do funil, ele serve para entrar gente. É claro, gente, que vamos supor que 1 milhão de pessoas entra no topo do funil. É claro que 1 milhão de pessoas não vai ser conscientizada. Porque na parte da conscientização, ele tem que fazer uma coisa que se chama rapport. Ele tem que conectar suas ideias, que é a ideia dele, com as ideias do possível eleitor. Ele tem que trazer essa conexão com o usuário. Então ele não vai conseguir trazer com todo mundo que veio aqui no topo do funil. Só que desses 1 milhão, às vezes, passa 30%. Então, vamos supor que desses 1 milhão ele conseguia 300 mil votos, por exemplo, ele conseguia conscientizar 300 mil pessoas, mas ainda assim, dentro da política, tem muita coisa que impede uma pessoa de votar. Tem gente, pessoal, talvez você não sabe como é que funciona a política, mas na última semana, os candidatos, eles jorram dinheiro na praça. Eles espalham, gente, é dinheiro demais que é espalhado, não para compra de voto, mas para incentivo. Então, é espalhado milhões e milhões e milhões de reais numa candidatura dessa, aonde teve candidato que gastou 50 milhões de reais. Então, imagina quanto desse valor não ficou reservado para o final, na última semana, para compra de voto ali, para incentivo. Então, ou seja, mesmo o Marçal conscientizando as pessoas, teve essa parte dele não ter dinheiro para levar essas pessoas para dentro da conversão. Então, é muito complexo a política, porque ela não depende só de você, ela depende de você, depende do partido, ela depende da televisão, da mídia. Por isso que, no meu ponto hoje, midiático, né, de estrategista digital, eu acredito que ele não levou a eleição porque ele demorou demais para conscientizar os eleitores. Se ele tivesse conscientizado antes, talvez ele levaria a eleição. Tá bom? E eu vou deixar um presente aqui para você abaixo, tá? Vou deixar o nosso CRM, o Sistema de Atendimento, para você que tem empresa, para ajudar na sua empresa a você vender pelo menos 3 vezes mais. Então, se você tem interesse, o link está aqui embaixo.